Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Conecta. Na aula de hoje, vamos aprender a montar um form gamificado. E o que é isso? Oferecemos uma atividade aos alunos com base em games e, para ficar mais atrativo ainda, em personagens que fazem sucesso nos jogos. Como dica, sugiro que você, professor, sim, você, para aguçar a criatividade na hora de elaborar o seu game, que você conheça os jogos e tendências do momento. No final desse vídeo, vou linkar o ranking segundo a Billboard dos jogos mais quentes e você poderá pesquisar esses temas na internet. Imagens, músicas, montagens de vídeos, enfim, todo o material necessário para enriquecer a sua atividade e encantar os alunos. E as dicas que falo aqui não é só para educação infantil e fundamental 1 não, tá? Que tal se você preparar um misto de quiz sobre a Revolução Francesa com a temática de Games of Thrones? Já falei e repito aqui, o céu não é o limite. E vou mais longe. A Base Nacional Comum Curricular prevê o uso de tecnologias com o objetivo de que os alunos as utilizem de maneira responsável ao longo da educação básica. A geração atual de alunos, conhecida como nativos digitais, utiliza a tecnologia como aliada em seu dia a dia, tendo facilidade em manusear as ferramentas e aprender novas habilidades. O uso dos games é ideal para engajar os estudantes. É mais atrativo, divertido e motivador. É uma forma de os alunos resolverem problemas e desafios reais, ilustrados por personagens, ambientes fantásticos e aventuras, além de propor a resolução de algo por meio de um desafio, como recompensa ou pontuação. Os games na educação servem para incentivá-los a perceber que o erro é uma forma de aprendizagem. Afinal, é só tentar de novo. Assim, o aluno passa a ser protagonista do seu aprendizado, em vez de apenas receber a informação. E é com essa metodologia via BNCC que vamos trabalhar na aula de hoje. Ainda como palco de dúvidas para muitos professores, escolas e até mesmo os pais, como a gamificação pode ajudar no aprendizado. A gamificação na educação é excelente para impulsionar o engajamento e a motivação do aluno, pois o envolve um ambiente lúdico que promove a competição, o trabalho em equipe e a conquista de objetivos. As ferramentas são inúmeras e a grande maioria pode ser encontrada de forma gratuita. É importante filtrar as opções para ver o que é mais adequado para a idade e para a aprendizagem do aluno. Falando de ensino fundamental e médio, o jogo Minecraft agora tem uma versão especialmente feita para a sala de aula, o Minecraft Education Edition. O game dá ao aluno a oportunidade de criar seu próprio mundo com blocos, construindo um universo interativo. Já pensou em usar o Minecraft para criar alguma civilização antiga na aula de história ou mostrar as diferenças de relevo nas classes de geografia? É importante lembrar que o equilíbrio é sempre necessário. Os games são excelentes ferramentas na educação, mas é importante que o aluno não se sinta dependente deles o tempo todo. Vamos iniciar a criação do nosso game. Para iniciarmos o nosso game, já estamos aqui no nosso ambiente de formulários e é necessário termos em mente 2 palavrinhas-chave: organização e planejamento. O planejamento é fundamental. Você poderá investir 1 semana planejando seu game. O maior benefício será o tempo que você investirá ao colocar a mão na massa. Você poderá dar vida a um game no espaço de 1 hora apenas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é qual tema ou atividade que você trabalhará. Perguntas relacionadas ao tema. O segundo passo é a fase de pesquisa em relação ao tema escolhido. Você pode iniciar sua busca por desenhos, GIFs, vídeos, banners, enfim, tudo que será necessário para dar vida ao seu formulário e tornar a atividade atraente e convidativa aos alunos. Você poderá utilizar as ferramentas de pesquisa como o Google, o Pinterest, etc. Ok? Você precisará fazer também a organização de todo o material que você pesquisou. Basicamente, um game bem elaborado no Forms, ele terá a seguinte organização: o banner, introdução, ajuda, tabuleiros, as perguntas,
relacionados a algum tema, alguma trilha de aprendizagem, GIFs e incentivos e a mensagem final. Então, definindo essas sessões, você terá em mente, por exemplo, as imagens necessárias que irão compor cada sessão, mostrando na prática como você poderá se organizar melhor. Vou mostrar para você um exemplo de planejamento que será utilizado na criação de nosso game. Por exemplo, aqui no Word, eu fiz um briefing, nada mais é do que um resumo para cada sessão. Planejamento para a criação de game no Google Forms. Então, vocês podem perceber que para cada sessão eu já mapeei quais são os elementos que eu vou usar do Google Forms nesta sessão. Então, por exemplo, na sessão 1, que é a sessão de introdução, eu vou criar um título sem descrição, uma coisa do tipo, uma aventura no reino do cogumelo. E eu já defini que o meu tema vai ser o tema do Super Mario, que é esse aqui. Game educativo Super Mario World. Então, eu criei uma pasta e a pesquisa que eu fiz na internet, ela já traz para mim todos os elementos que eu vou precisar, para compor o nosso joguinho de tabuleiro no Google Forms. As artes, os tabuleiros que a gente vai precisar, perguntas, os GIFs de incentivo para acertos ou erros. Vocês podem ver que tem mais para acertos, para a gente poder variar entre uma pergunta e outra do que erros, né? Não dá tanta ênfase assim, como eu falei antes, sobre a questão de errou, é só voltar e fazer de novo. Esse é o grande incentivo. E a mensagem final, ok? Então, aqui já tem toda a nossa identidade visual que nós precisamos, já organizadas desde o início, de onde eu começo a fazer a formatação do formulário, até o desenvolvimento do jogo em si. O tabuleiro é uma coisa interessante. Eu peguei essa imagem aqui, por exemplo, na internet. Vou apagar só para vocês entenderem, porque, na verdade, eu tive que fazer várias adaptações para que ele ficasse realmente com cara de tabuleiro, tá? Eu baixei vários PNGs também do tema do Super Mario hoje, e isso é que está englobado naquela fase da pesquisa, que é importante você conhecer sobre o tema. E, se possível, para ir mais fundo ainda nessa criatividade, na busca, você conversar com as crianças, né, sobre... Toda história de game sempre tem os dois lados, né? O lado do bem e o lado do mal. Então, aí você precisa também ficar por dentro de todas essas novidades, por dentro do jogo, conhecer o jogo. Não estou dizendo assim, de repente, nem jogar o jogo, mas ler sobre o jogo e, acima de tudo, você pesquisar os elementos corretamente. Porque a identidade visual, a identificação que esse aluno que já está envolvido com o jogo e trazer essa gamificação nesse tema, né, revestido desse tema para a sala de aula, isso vai engajar demais os alunos. E existem vários temas, eu já joguei aí no pack do início do vídeo quantas infinitas possibilidades de temas que vocês podem trabalhar. E os jogos têm sempre uma tendência, né? A gente sempre sabe que a maior parte dos meninos gostam desses jogos de ação, mas nada impede também, por exemplo, Toy Story, Super Mario, existe Minecraft, as meninas também gostam, mas nada impede, por exemplo, que você jogue temas da Disney também. Tudo vale criatividade, só que um tema misto. E aí você pode dividir esse tema com um pouco revestido sobre princesas, com um pouquinho revestido de Toy Story ou Shrek, né? Enfim, e aí é o que a criatividade aguçar, desde aplicabilidade, ou seja, qual o seu público, né? Quais são os seus alunos, faixa etária, tipo de desempenho, tipo de tema, e para você poder desenvolver esse game da melhor forma. E uma coisa muito interessante desse planejamento é que, além da gente mapear as sessões necessárias, por exemplo, aqui a gente faz uma introdução, onde você já define, né, você já mostra para esse aluno o tema da missão, uma aventura no reino do cogumelo, por exemplo. A imagem da equipe do Super Mario. Na sessão 2 eu tenho um convite. E aí, você está preparado para essa jornada?
E eu já defino também que tipo de pergunta eu quero nessa sessão. Eu quero uma sessão de múltipla escolha, onde o aluno tem que escolher ou sim ou não. Eu ainda quero entender como a atividade funciona. E aí, se ele clicar em não, ele vai para a sessão 4. Ele vai para cá, ó. Orientações do jogo. Nas orientações do jogo, eu posso copiar e colar esse pequeno texto aqui, que ele é um texto bem convidativo, ele é bem acolhedor no sentido de orientar esse aluno em como ele vai jogar. Toda a infraestrutura que eu preciso para a sessão, de imagem, título. E aí, quando ele responde sim, olha que interessante. Quando ele responde sim, ele vai para a sessão 5, dada a largada. E na pergunta onde é dada a largada, eu tenho, por exemplo, uma pergunta de ciências, onde eu já falo qual é o meu gabarito. As minhas respostas, elas já vêm com o gabarito indicado, porque, de acordo com o que o aluno responder, se ele acertar, ele vai para a seção 8, que é para a próxima pergunta, é a segunda pergunta do tabuleiro. Agora, se ele errar, se ele marcar lentes, ou luneta, ou lupa, ele vai para a seção 7. Ainda assim, ele recebe incentivo. Ops, não foi dessa vez. Volte e tente novamente. Você é capaz. E é assim que a gente vai estruturar o nosso relatório. Aqui a gente vai criar muito sobre o conceito de validação que nós falamos na aula 5. Que tipo de validação é essa? Se eu errar, faça isso. Desculpa, se eu acertar, faça isso. Se eu errar, faça aquilo. Então, eu estou condicionando, né? Eu estou ali monitorando para onde esse aluno deve ir a partir do momento que ele acerta ou a partir do momento que ele erra. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática? Aqui vocês podem ver que esse jogo especificamente, nós criamos 29 sessões. É um jogo simples, com apenas 8 perguntas, e olha só, se desdobraram em 29 sessões. Ah, mas Cida, poxa, dá um trabalho. Gente, é igual a viagem, né? Melhor que o destino final é você admirar a paisagem, né? Admirar o percurso da viagem. Então, vocês fazendo e escolhendo cada detalhe, cada construção desse jogo, o resultado final vale muito a pena. E principalmente quando você vê o efeito que isso causa na turma, nos seus alunos. E com 29 sessões, a gente vai finalizar, né? Vai fechar um jogo curto, inclusive, simples. Lembrando o seguinte, o Forms, não adianta também você fazer muitas coisas rebuscadas, se empolgar muito e querer fazer um quiz de 30 perguntas, e dependendo que cada pergunta você pelo menos tem que desdobrar em 2 sessões. Ok? Então, é uma matemática básica. Por quê? Porque no Google Forms, ele só permite, segundo a documentação do Google Forms, agora, no ano corrente de 2021, a gente pode abrir somente 75 sessões. Então, você só tem que ficar ligado quanto ao tamanho do seu quiz, da sua atividade, para que ela não ultrapasse, não faça um buraco, ou igual crochê, você tem que voltar nos pontos e ir eliminando algumas coisas para poder encaixar e fechar o seu jogo. Tá bom? Então, fica atento a essa quantidade, é uma matemática básica. Se for um jogo de tabuleiro especificamente de quiz, assim, de perguntas relacionadas a alguma disciplina, alguma trilha de aprendizagem, fica só ligado nisso. Para cada pergunta, você desdobra 2 sessões. Lógico, se você acerta, você vai para uma sessão. Se você errar, você vai para outra sessão, tendo a oportunidade de voltar na pergunta para poder acertar novamente. Tá? Essa foi a dinâmica que eu expliquei lá no início do vídeo. E aonde eu afirmei que os games na educação, em sala de aula, eles servem para incentivar os alunos a perceber o quê? Que o erro é uma forma de aprendizagem. Né? E é só tentar de novo. Assim, o aluno ele passa a controlar o quê? Ele passa a controlar o seu ritmo de aprendizagem. Ele passa a ser o próprio protagonista nesse processo de aprendizagem, ao invés de apenas receber a informação. Ok? Então, vamos colocar a mão na massa e iniciar aqui a construção do nosso game. Vou voltar lá para o nosso formulário.
Eu já estou aqui no nosso ambiente de formulários e vamos criar do zero aqui. Ok? Então, como eu já tenho toda a minha estrutura aqui bem organizada, eu criei uma pasta Game Educativo Super Mario World. Então, já tenho tudo que eu preciso para começar a dar vida aqui ao nosso formulário de desafios e perguntas. Vou lá para minha pastinha do Super Mario. O banner eu já escolhi. E olha só, né? Então, o efeito, né, as cores bem vivas, já causam um efeito. Essa chamada aqui, essa introdução, ela já deixa o aluno assim, meu Deus, o que que é isso? É Super Mario, eu conheço, porque é a identidade visual. Assim com outros temas, né, mais em alta aí no mercado. Vocês podem perceber também que como eu joguei esse banner aqui no início do nosso formulário, a nossa paleta de cores, ela assume justamente as cores que eu trabalho nesse meu banner inicial. Então, eu posso botar minha cor do tema como verde, próprio cinza, ou azul, rosa. Eu vou deixar o verde, tá? E a cor do plano de fundo. Tá vendo? Um verdinho mais claro, um verdinho mais bebê. Vou deixar esse. Tá? Feito isso, a gente fecha aqui nas opções de temas. E aí, a gente vai consultar aqui o que? O nosso planejamento. O que que eu estou dizendo aqui? Que na minha sessão, a minha sessão de introdução, o título, eu vou colocar um campo do título e descrição, onde ele terá esse texto, uma aventura no reino do cogumelo. Eu vou copiar essa frase e vou colocar uma imagem da equipe do Super Mario. Será a nossa imagem de introdução do jogo. Eu não vou, por enquanto, usar pergunta nessa sessão. Essa aqui é a sessão 1 ainda, ok? E eu vou colocar o título e descrição. Uma aventura no reino do cogumelo. Excluí aqui, porque já tinha aqui em cima. E eu vou colocar a imagem. Vou procurar aqui. Introdução. Olha que legal. A equipe do Super Mario. Uma imagem também com uma resolução excelente, muito bonita. Alinhar ao centro. Tá? Vocês viram? Aqui vocês vão começar a ver os principais conceitos que nós já estamos trabalhando desde a nossa primeira aula do Google Forms, como inserção de imagens. A gente pode alocar essa imagem à esquerda, no centro e à direita, ok? Então, vocês observem bastante os movimentos que eu estou fazendo aqui na tela, para que vocês se recordem, ou até voltem nessas aulas e revejam também como vocês podem trabalhar com esses recursos. Uma coisa muito interessante aqui, eu não sei se vocês se lembram de como a gente pode colocar emojis, e para personalizar mais ainda, você lembra do Windows ponto para colocar emojis? Olha que bacana. Tá vendo? Então, eu vou escolher aqui, vou procurar aqui um emoji, olha, do cogumelo. Eu já tenho ele prontinho aqui. Eu posso copiar e colar aqui no final. Eu fiz um vídeo de como você pode colocar emojis, caracteres especiais no formulário. E tá aí pronta a nossa primeira sessão. Bom, e aqui nós terminamos a nossa primeira sessão, ok? Vamos consultar aqui o nosso planejador. Na seção 2, eu tenho o convite, onde eu digo o seguinte para esse aluno. E aí, você está preparado para essa jornada? E a pergunta, ela é uma pergunta de múltipla escolha, sim ou não, ok? Então, vamos trabalhar essa nossa segunda sessão. Para a gente abrir uma nova sessão, a gente vai clicar aqui, ó, adicionar sessão. Parece um sinal de igual.
Bom, aqui é a primeira sessão e aqui na segunda sessão a gente vai colar. E aí, você está preparado para essa jornada? Especificamente para esse formulário, eu vou mudar o nosso estilo de fonte também. Ok? Por quê? Porque no dia a dia, os alunos eles já praticamente respondem ou fazem atividades com as fontes que eles já conhecem. Então, apesar do Forms não nos dar muitas, é, ah, muitas opções, na verdade, somente 4 opções, a gente pode trabalhar, por exemplo, essa daqui, ó. Apesar de estar no nome, o nome ser formal, ela parece ser uma fonte muito apropriada para o estilo de formas que a gente está criando. E aí, você está preparado para essa jornada? Essa é a nossa segunda sessão. Eu estou dizendo aqui no meu planejador, é sempre bom consultar, gente. Título e descrição. E agora eu vou abrir uma pergunta de múltipla escolha, sim ou não. Mas antes, nós vamos botar uma imagem para o aluno se sentir convidado. Olha que interessante. Deixa eu botar essa imagem aqui. Como se o Super Mario ele tivesse chamando o nosso aluno. Ele ficou um pouquinho grande, mas olha, a gente seleciona e nessas alças aqui que mantém um pequeno quadrado nas extremidades, ó, o cursor já mudou o ponteiro. Então a gente pode o quê? Fazer o redimensionamento da figura e alinhar ao centro, por exemplo. Tá bom? E vamos colocar a nossa pergunta. Aqui. Sim. E eu estou dizendo também no meu planejador, não, eu ainda quero entender como a atividade funciona. E é aqui que a gente vai começar a brincar com esse aluno sobre as direções que ele vai precisar tomar, como, por exemplo, ir para a sessão com base na resposta. Olha que interessante. Quando eu faço isso, quando eu escolho essa opção, eu cliquei nessa opção já. E ir para a sessão, tá aqui um tiquezinho, ele me abre o seguinte, se eu responder sim, para qual sessão eu vou? E se eu responder não? Olha que interessante, tá? Então, eu posso colocar, como ainda não criei as sessões para baixo, eu posso criar, tá? Se sim, eu vou para a sessão onde vai ser dada a largada, onde vai ser a minha primeira pergunta. E se for não, eu vou para a minha sessão de ajuda, de SOS, de help do jogo. Então, o que eu faço? Eu abro mais 2 sessões aqui, ó. Eu teria que abrir agora a seção 3, se a resposta for sim. E a seção 3 ela é composta por título e descrição, a imagem do primeiro tabuleiro, que é o tabuleiro 0, e o título da imagem, que é dada a largada. Então, o que eu vou fazer? Na seção 3, que nós já abrimos, nós vamos colocar esse título aqui. Muito bem. Em breve você encontrará muitos desafios e o Super Mario e sua turma precisam de sua ajuda. Boa sorte! Agora nós vamos colocar a imagem do nosso primeiro tabuleiro. Tá aqui, ó. Tabuleiro 0. Aqui, onde o Super Mario ele está justamente no alvo de início do jogo, do tabuleiro. E aqui no título da imagem, cada imagem também pode ou ter a opção de deixar em branco ou colocar o título. Eu vou colocar o título inteiro em todas porque é como se fosse uma orientação para o nosso aluno. Dada a largada. E agora eu vou abrir, feita a seção 3, eu vou abrir a seção 4. Na seção 4, eu vou colocar aqui orientações do jogo. Vou colocar na descrição todas as orientações que o aluno precisa saber e entender. Olha que interessante. E também vou rechear essa seção com uma imagem bem legal. Que é essa aqui que eu escolhi para a seção da ajuda.
Tá vendo como se torna rápido à medida que você já tem todas as imagens que você precisa, o texto. Às vezes, planejar, você precisa investir um pouquinho mais de tempo, mas a execução, você vai poder executar o seu form, de repente, na metade do tempo que você achava que iria gastar. E o título da imagem, eu já defini para essa sessão que eu não vou colocar título para essa imagem, ok? Então, eu já tenho a seção 4, orientações do jogo, e já tenho, foi dada a largada, que é a seção 3. Então, aqui eu já posso configurar para onde eu vou direcionar esse aluno. Então, se ele responder sim, ele vai para onde? Para a seção 3. Se ele responder não, ele vai para a seção 4. Orientações do jogo. Já em orientações do jogo, se ele clicar em próxima, ele vai justamente para a seção 5, que vai ser... Opa! Como estava posicionado lá em cima, a gente precisa clicar aqui para inserir uma seção imediatamente abaixo dessa. Então, voltamos no planejador aqui e vamos consultar. Seção 5, a primeira pergunta. Então, em título e descrição, eu vou colocar largada. Ok. Então, agora a gente vai inserir a nossa primeira pergunta. Se lembra também, no tutorial anterior, que a gente também pode colocar imagens, tanto na pergunta quanto nas respostas. Então, nosso objetivo é fazer o quê? Que esse formulário ele seja o quê? Bem colorido, bem alegre e bem atrativo. A primeira pergunta, eu escolhi aqui a matéria de ciências sobre a invenção de um aparelho aqui, ó. E eu posso colocar a imagem que é muito comum aqui, ó, o interroga. Ficou muito grande, não tem problema, a gente vai redimensionar, ó. E a gente também pode centralizar essa imagem. E agora eu vou entrar com as respostas. Aqui são as minhas opções, sendo que a letra D é a correta, microscópio. Já coloquei as respostas seguindo também do gabarito. Tá aqui. E olha que interessante. Aí nós estamos em nossa primeira pergunta e aqui o jogo começa. Nesse caso, a gente também vai usar o nosso recurso de validação, que é ir para a sessão com base na resposta. Nós ainda não criamos as sessões que a gente possa dar o incentivo se a resposta for correta ou dar o incentivo também se a resposta estiver incorreta. Então, vamos criar aqui, por exemplo, a sessão de incentivo para a resposta correta, que já é a próxima sessão. Aqui no nosso planejador, eu estou dizendo o seguinte... existe a frase, muito bem, você deu a largada para a nossa aventura. Aqui a gente vai colocar um GIF muito interessante, é um GIF em movimento, que é o GIF de acerto. Ó. E eu vou colocar uma imagem nessa seção. E aí a gente escolhe uma imagem de animação, GIFs e incentivos. Olha que interessante. Olha lá, um pouquinho de animação não faz mal a ninguém, não é mesmo? Tá? Então, aqui a gente tem, muito bem, você deu a largada para a nossa aventura. Agora eu vou inserir o incentivo caso a opção esteja incorreta, que é esse aqui. Ops, não foi dessa vez. Volte e tente novamente, você é capaz. E a nossa imagenzinha, que é a carinha dele, ó, tristinho. O incentivo ele é muito importante nessa fase, principalmente na fase do erro, para que a criança entenda que a cada erro ela tem também a chance do quê? De voltar e acertar essa questão.
E isso que a tecnologia educacional também trabalha nos alunos. Então, a gente vai na pergunta e aqui, nas nossas respostas, como eu já condicionei que eu vou para uma sessão com base na resposta, aí eu vou dar as diretivas. Então, eu já sabendo que a minha letra D é a resposta correta, bom, Lentes está errado. Então, ele vai para onde? Para a minha seção 7. Ops, não foi dessa vez. Luneta também está errado. Vai para a mesma seção. Tá vendo? Você faz uma seção única e aplica essa seção em todas as alternativas que estão incorretas. Já em microscópio, ele vai para o parabéns. Muito bem. E olha que interessante. Por isso que eu disse, para cada pergunta, tem sempre o desdobramento de 2 sessões, né? Uma de acerto e uma de erro. E uma de acerto e uma de erro. Cida, eu posso aproveitar essas mesmas questões de erro? Não, eu vou explicar por quê. Porque quando você está aqui, olha só, quando você clica nessa sessão aqui, eu posso escolher a próxima sessão. Quando ele bota assim, próxima, eu vou criar agora a sessão 8, que é da segunda pergunta. Eu ainda não criei e eu tenho que voltar aqui e associar que depois desse parabéns aqui, né, desse sinalizador e desse incentivo, ele vai para a sessão 8, que é a segunda pergunta do nosso desafio. Nesse caso aqui, ele vai para a sessão que? Anterior. Deixa eu criar uma nova sessão, que é o jabelito, ó. Aqui é a sessão 8, vai ser a nossa segunda pergunta. Aqui ele vai voltar para que sessão? Para a sessão 5. Para ele justamente voltar aqui na sessão 5, na sessão da largada, e responder novamente. E ele só passa para a próxima sessão, para a questão 8, para a sessão 8, que é a segunda pergunta, caso ele acerte. Do contrário, ele vai ficar até tentar e acontecer dele partir para a sessão correta após o acerto. Ok? É muito interessante esse recurso. Vale a pena a gente aplicar. Continuar para a próxima sessão. Ele vai continuar para a sessão 8, que é essa daqui, que é da segunda pergunta. A gente volta aqui no planejador. Ó, sessão 8. Fase 1. Ok. Vamos botar aqui fase 1. E o tabuleiro já vai ser a segunda imagem. Ele andou uma casa. Aqui, ó. Ele está na casa 1. Ele já andou uma casa. E o título da imagem, eu botei esse aqui. Responda corretamente o desafio para pular de fase. E aí eu insiro a minha próxima pergunta. O próximo desafio. Questão 2. E aqui as opções. A minha resposta correta na questão 2 é a letra C. E lembre-se, ó, clico aqui nos 3 pontinhos, ir para a seção com base na resposta. Ele abre essa opção para cada resposta, tá bom? E lembre-se, eu criei as 2 seções abaixo para acerto e para erro? Não. Então, eu tenho que criar primeiro, para depois a gente fazer as associações adequadas. Então, vamos lá. Vou posicionar bem aqui no finalzinho para ele entender que eu quero abrir uma seção logo abaixo. Então, a seção 9... Muito bem, você acertou. E aí a gente bota aquela imagem. A gente pode variar entre as imagens, tá? Os GIFs de acerto. Pelo menos, eu baixei uns 5 ou 6. Olha que legal. Ok. Esse aqui é muito bonitinho também. Olha que interessante. É muito lindinho, né, gente? Vale muito a pena. Ó. Muito bem, você acertou. E agora eu vou colocar a seção do incentivo. Ops.
E a imagem do Super Mario tristinho. Vou aumentar só um pouquinho de nada. As imagens são como se fosse imagem 3D, né, gente? São imagens de altíssima resolução. E como isso chama atenção. Lembre-se, ó. Então, acertou, seção 9. Errou, seção 10. Então, vamos partir para as questões. Elas já estão aqui esperando a associação. E no meu planejador eu disse que a resposta certa é a letra C. Óptico. Então, aqui ele vai para a seção 10. Ops. Lente também. O óptico vai para a seção 9 do acerto. E digital para a seção 10. Pronto, já fizemos as associações. Aqui, quando ele clicar em próximo, ele vai para a seção 11, da terceira pergunta. Então, a gente já clica aqui. Eu estava ali em cima, ó. É importante você sempre posicionar o mouse a partir daqui. Pronto. Tá aqui, seção 11. Aqui já vai entrar a nossa pergunta. E aí, se ele acertar aqui, ele já vai para a seção 11. E aqui, se ele errar, ele volta para onde? Ele vai voltar para cá, ó. Para a seção 8. Tem que fazer com cuidado, senão realmente dá ruim. Aqui, ó, fase 1. Ele volta para a mesma questão que ele errou. Vamos fazer mais uma vez e depois eu vou finalizar esse formulário e volto para demonstrar com vocês o resultado final. Vamos fazer mais essa sessão aqui para vocês pegarem o fio da meada. Planejador. Vocês podem ver que eu não estou dando um passo antes de consultar o planejador, tá vendo? Fase 2. Está me facilitando muito, principalmente na edição, porque a gente só copia e cola. E aí eu coloco o tabuleiro, a terceira imagem do nosso tabuleiro. Tabuleiros, imagem 2, abrir. A gente confere, teoricamente é para o Super Mario estar na casa 2. Ele está aqui na casa 2. Vamos abrir a nossa terceira pergunta. Tá aqui. As bactérias. Ok. A nossa terceira pergunta. E aqui, a nossa resposta correta é a letra A. Vamos abrir as duas seções necessárias. A seção 12 e a seção 13. A seção do acerto. E eu vou colocar um gifzinho também diferente aqui. É sempre bom você ir alternando, colocando, ó, adicionar imagem. Volta aqui, ó. GIFs incentivos. Vou colocar esse aqui do carrinho. Legal, né? Muito show. Vamos alinhar aqui ao centro. Tem algum título nessa imagem? Eu acho que nós já colocamos. Muito bem, você acertou aqui. E agora a gente vai colocar o ops. E a carinha do Mario Bros. Triste. Aumenta um pouquinho. E a gente centraliza. E vamos colocar aqui a validação e ir para a sessão com base na resposta. A nossa primeira questão já é a questão correta. Então,
nós vamos para a seção 12. Já as demais, todas serão da seção 13. Aqui. Aqui. E por último. E aqui também ele te dá a opção de você sempre revisitar, conferir se você associou todas as sessões de forma adequada, se não ficou nenhuma em branco. Que uma que passa em branco pode colocar todo o seu jogo de tabuleiro, né, a perder. Aqui eu já vou criar a sessão da quarta pergunta. Peraí. Cria indevidamente aqui. A gente tem que... Aqui já seria a seção da quarta pergunta. Que, neste caso aqui, seção da quarta pergunta. E esse aqui que errou, volta aqui para a fase 2. Seção 11. Ok, pessoal, então eu vou finalizar. Nós já chegamos à metade já do nosso trabalho. Vou finalizar o restante e daqui a pouco eu volto com o formulário em formato de execução para vocês verem como ficou o nosso formulário, o nosso game, o nosso form gamificado. Bom, pessoal, voltei aqui com o nosso jogo, entre aspas, né, de tabuleiro, desenvolvido no Google Forms. E foi muito proveitoso, foi muito satisfatório fazer, muito gostoso também. Então, eu espero que vocês experimentem, porque é uma atividade muito gostosa, tá? E aqui foi um jogo onde a gente simulou aqui 7 fases e 29 sessões. Não esquecendo, segundo o documento do Google Forms, vocês podem fazer até 75 sessões. Então, se vocês vão usar o recurso ir para a sessão com base na resposta, cada pergunta, ela remete o quê? Se for alternativa, até 4 alternativas, ela remete a uma sessão de acerto e uma sessão de erro. E não dá para aproveitar uma sessão de acerto e uma sessão de erro para todas as perguntas de forma igual. Por quê? Esse retorno, esse avanço, ele é único e exclusivo daquela pergunta, daquela sessão que você está trabalhando. Ok? Então, por isso que não dá para aproveitar. Ah, mas Cida, não fica muito longo? Não, não fica. Então, eu vou fazer agora a demonstração do nosso formulário. Vou colocar o nosso formulário no modo de execução. Ele está no modo estrutura, no modo de produção. E aqui está. Ué, e cadê o restante do formulário? É assim mesmo, por isso que tem esse botão aqui de próxima. Aqui, na verdade, é nossas boas-vindas, aquele convite que eu disse, aquele impacto visual que a gente dá nesse aluno. Uma aventura no reino do cogumelo. O texto, ele é sugestivo porque eu peguei um engajamento aqui, uma carona, na arte visual, que a gente conseguiu também na NET, Reino do Cogumelo. Acho que é uma fase, um jogo que existe dentro do game lá, do Mario Bros. E eu resolvi colocar aqui, ok? Se a gente clica em próxima, ele diz o seguinte pra gente, ó. E aí, você está preparado para essa jornada? E essa posição assim de convite, de desafio, chamando o aluno para o jogo. E eu tenho o escape, né? Escape room, que é uma espécie assim, sim. E aí eu já vou direto para a pergunta e não. Então vamos ver com aquela... Só para vocês entenderem o efeito do recurso da validação, que é ir para a sessão com base na resposta. Como é que isso funciona? Se eu marcar não, eu posso clicar em próxima. E ele vai me remeter para onde? Para o SOS, para ajuda, para orientações que esse aluno pode ter para poder avançar nesse jogo. Então, orientações do jogo, sempre muito colorido, sempre mantendo a identidade visual, ok? Querido aluno ou querida aluna, esse é um caminho de aventura para ajudar o Super Mario e sua turma a atravessar o mar de cogumelos. Só que para isso, será necessário passar por alguns desafios. Será necessário que você ajude o Super Mario e sua turma respondendo todas as perguntas que surgirão ao longo desse recurso.
Para cada resposta correta, você ajudará o Super Mario a avançar uma ou algumas casas no tabuleiro. Isso é muito importante, pois ele só chegará ao seu destino caso você tenha respondido todas as perguntas corretamente. Não se preocupe, caso a resposta esteja incorreta, é a vez do Super Mario ajudar você, levando você de volta à pergunta para que você possa responder corretamente. Agora, retorne para o tabuleiro e boa sorte no desafio. Então, vocês podem perceber que nesse tipo de chamada, a gente também faz uma alusão de que o Super Mario também está ajudando esse aluno a sair daquela fase. Por mais que ele marque alguma alternativa incorreta da questão, ele tem as condições de avançar à medida que ele vai acertando. Ok? Então, esse é o efeito da gamificação. E ele não vai se sentir triste porque ele errou, muito pelo contrário. Ele vai entender que é uma troca justa. Ele está tendo a chance de voltar e fazer novamente, acertar e seguir adiante. Essa é a ajuda virtual que o Super Mario está dando nesse mundo da imaginação que ele cria. Então, se a gente clicar em próxima, ele já vai cair na primeira pergunta, que é a pergunta da largada. Ok? Se eu marcar aqui alguma resposta correta ou incorreta, aqui eu sei que a minha resposta correta é microscópio. Então, eu vou marcar uma errada propositalmente e vou partir para a próxima. Olha a carinha triste aqui. Ops, não foi dessa vez. Volte e tente novamente. Você é capaz. Então, se eu for para a próxima, eu não vou para a próxima. Eu volto para a mesma questão que eu marquei. Eu marquei propositalmente lentes, agora eu vou marcar microscópio. Próxima. Muito bem, você deu a largada para a nossa aventura. Olha que bacana, né? E aí, quando eu clico em próxima, aí sim eu vou para a minha segunda pergunta. E nessa pergunta de largada, a gente também faz um efeito visual com aqueles prints dos tabuleiros sobre cada evolução da etapa que é respondida. Aqui o Super Mario, ele sai da partida e entra para a casa 1. Responda corretamente o desafio para pular de fase. É interessante também você jogar para dentro do formulário essa linguagem, o linguajar da gamificação, né? Fase, game, que a garotada usa, porque aí sim você vai entreter mais ainda esse aluno quando você acaba também entrando no mundo deles. Aqui é uma outra pergunta. Vamos ver se é o eletrônico. Não, errei. Próxima. É o óptico? Acertei. Então, aqui é a nossa fase 3. Vamos ver aqui se é esse. Células. Acertei. Próxima. Fase 4. Então, aqui ele já está subindo. Responda agora. A partir daqui, para o jogo não ficar muito longo, ele passa a avançar de 10 em 10 casas. Tá? Então, daqui a gente vai ter mais 3 perguntas. Aqui é a questão A. Próxima. Muito bem, você acertou. Fase 5. Aqui é a questão B. Aqui observe que ele já deu esse salto. Ele avançou 10 casas. Então, alguns textos e tudo mais, eu coloquei no planejador, que à medida que ele vai avançando, aí a gente vai alterando pouca coisa no texto, tá? Como incentivo para ele continuar. Muito bem. Aqui, vejam, tabuleiro 24. Será que é esse? Ah, chutei e acertei. E por último, última fase, ó. Responda corretamente e o desafio será cumprido. Deixa eu clicar. Se eu clicar propositalmente, núcleo, próxima. Aqui, ele já diz o seguinte: ops, não foi dessa vez, falta pouquinho. Volte e tente novamente. Você consegue. Mesmo em ritmo, né? Já no finalzinho, na fase final, colocar uma coisa aqui para animar, para engajar, manter os alunos animados para poder concluir a atividade. Então, na fase aqui, eu vou colocar membrana celular, próxima, e olha que interessante.
Parabéns! Você ajudou o Super Mario e a equipe a chegar ao final do seu destino. E agora ele tem um recadinho para você. Você teve uma excelente pontuação. Quando eu clico em próxima, a nossa tela final. Que aí são os aprendizados do jogo. Eu acho isso muito importante. Você cumpriu a missão. Super Mario e sua turma têm uma mensagem para você. O GIF ele é bem sugestivo, né? Na verdade, essa imagem é estática, não é um GIF. Coloquei uma imagem estática como presente, né? O que que é isso? Que lições você aprendeu com esse game? Essa atividade mostrou para você o quanto você é capaz. Mesmo quando a tarefa parece difícil, tenha persistência e você chegará lá. Por isso, valorize cada pequena conquista que você tiver. Se esforce, estude. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Até o próximo jogo. Gente, assim, é fantástico. Eu estou apaixonada pelo recurso que a gente pode empregar no Google Forms. Não existe essa coisa de autoria. Eu realmente elaborei toda essa parte do jogo, todo esse texto, todas as imagens eu pesquisei com muito cuidado. E tá aí, eu acho que vocês podem pegar uma carona, até aguçar, de repente, ter um olhar por onde eu também não olhei, não mirei, vocês terem mais essa sensibilidade, principalmente quem está em chão de sala de aula, dando aula, como é que isso pode chegar diretamente, mais do que isso, tocar o coração dos alunos, sensibilizá-los, principalmente no cenário tão adverso que estamos vivendo, qual é a possibilidade que a gente tem de levar esse tipo de atividade, mesmo que seja apenas um computador para uma turma de 10, 20 alunos, mas você mostrar, criar uma espécie de, ou até uma gincana, se você tiver no sistema híbrido, pessoal de casa versus pessoal de sala de aula, e no final não existem perdedores, na verdade a gente só ganha. E os conceitos que os alunos aprendem com a gamificação, é essa segunda chance que eles têm. Tudo bem, errou e acertou, erra e tenta novamente, uma hora você consegue e acerta. Então, nada mais do que gratificante a gente também levar essa mensagem para os alunos, porque é uma mensagem que não é só para ali, para o momento da sala de aula, não, ela é para a vida, né? E a gente também, enquanto a gente ensina, a gente também aprende. E essa troca, ela é fantástica, ela é magnífica, é um recurso fantástico, maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e vocês podem compartilhar sim, aproveitar essa ideia sim. Foi muito satisfatório fazer e gravar essa aula para vocês. Então, se vocês gostaram, deem uma curtida aí no vídeo e compartilhem com quem precisa de ajuda, com quem precisa de orientações, com quem precisa encantar os seus alunos em sala de aula, inclusive você, ok? Então, até o próximo tutorial, até a próxima aula.